Meu nome é Inar Tribucci, sou sócio do Tribucci Advogados. Estou hoje aqui com meu colega João Paulo Marçal para falar um pouco para vocês sobre a Lei Complementar 194 de 2022, que, dentre diversos temas, estabeleceu algumas alterações profundas em relação à cobrança do ICMS sobre a energia elétrica. O tema é complexo, não é não é tarefa fácil entender todas as suas implicações e buscar prever o futuro, e nós aqui não temos bola de cristal para entender o que vai impactar exatamente o setor, mas estamos aqui para fazer uma análise crítica da lei, como advogados atuantes no setor, e esperamos contribuir aí para o melhor entendimento de todos sobre essas recentes alterações. João, vou começar pedindo para você explicar para nós um pouco sobre o que é a Lei Complementar 194 no que diz respeito à energia elétrica. Bom, a Lei Complementar 194 de 2022, ela apresenta três importantes alterações no que tange ao setor elétrico. O primeiro é tratar a energia elétrica como um bem essencial, e isso impacta diretamente na alíquota de ICMS, porque ao ser dado um tratamento de essencialidade a essa mercadoria, que já é um pleito que já vinha sendo buscado há muito pelos contribuintes, a alíquota a ser aplicada deve estar fixada à alíquota geral prevista nos regulamentos dos estados. Me explico. Os estados eles possuem, em regra, uma alíquota de 17% a 18% para aquelas mercadorias que não têm uma alíquota específica. Contextualizando, antes da alteração, a energia elétrica para alguns consumidores era aplicada a alíquota de 25%. Com essa nova alteração, a alíquota máxima a ser estabelecida será de 17% ou 18%. O segundo ponto, que é de relevante alteração, consiste na mudança na base de cálculo do ICMS sobre essas operações com energia elétrica. Até antes da mudança, a energia elétrica, a base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica era sobre o valor da operação, nele incluído todos os encargos setoriais e as cobranças relativas ao sistema de transmissão e distribuição até que a energia elétrica chegasse ao consumidor final. Com a nova modificação, restou expresso e acabou com qualquer dúvida jurídica quanto à incidência do ICMS, já que a nova lei prevê a não incidência do ICMS sobre os serviços de distribuição, transmissão e encargos setoriais. Excelente. E existem estados ainda que a alíquota é ainda maior, né? Minas Gerais, por exemplo, o ICMS sobre energia elétrica chega a 30%, João. É um número altíssimo se a gente comparar a diferença que pode chegar a isso, como, por exemplo, o governador de Minas Gerais já se manifestou de que deve reduzir a alíquota do ICMS para 18%. Estamos falando de 12 pontos percentuais, chega a quase a metade. Deve ser aí em torno de 40% essa redução. E, além disso, ainda a redução da base de cálculo, né? Isso que o pessoal precisa entender, né? Porque hoje a gente tem uma base de cálculo, o nome é bem intuitivo mesmo, né? Sobre qual montante vai incidir o ICMS. Isso é base de cálculo tributária, e no caso aqui, a do ICMS, ela englobava tanto o serviço de distribuição e transmissão, quanto também a própria tarifa de energia. Isso, apenas para exemplificar, ronda 50% do valor da tarifa que é paga pelos consumidores. Então, é uma diminuição drástica sobre o quanto de arrecadação os estados devem ter de ICMS e, consequentemente, uma diminuição de custos para os consumidores finais. Certo? Certíssimo. A que temos hoje de grande insegurança para todos os setores, inclusive até mesmo o próprio fisco, é como operacionalizar essas novas alterações na base de cálculo. Sabemos que, quando analisamos uma tarifa de energia elétrica, ao menos para o grupo de baixa tensão, ela é composta tanto pela tarifa de energia quanto pela tarifa do uso do sistema de distribuição. E em cada um, tanto na tarifa de energia, que denominamos de TE, quanto na tarifa do uso do sistema de distribuição de TUG, são compostos por encargos que são embutidos
na conta de energia, até porque o consumo de energia de elétrica, por ser um consumo quase que compulsório, todo mundo precisa de energia elétrica, e é um consumo relativamente invisível, nós não percebemos que estamos tendo atos de consumo de energia elétrica, acaba-se por incluir vários encargos que até antes da alteração estavam dentro da base de cálculo. Com a nova alteração legislativa, se cria uma dúvida de como operacionalizar esse novo cálculo para que sejam afastados da incidência do tributo estadual. E aí já estamos falando de um terceiro tema, né, João? Porque, primeiro, a lei complementar determinou que a alíquota do ICMS ela deve estar limitada às operações gerais de cada um dos estados. Então, tivemos uma alteração do ICMS, como demos aqui exemplos de alíquotas superiores a 18%, 25%, 30%, elas não podem superar 17% ou 18% mais. O segundo ponto é a alteração da base de cálculo, onde os serviços de transporte da energia, né, para deixar um pouco mais didático esse entendimento, os serviços de transporte da energia, que seriam a TUG e a TUST, já não incidem o ICMS. E o terceiro ponto que você abordou aqui é a questão dos encargos setoriais que são precificados, são considerados para o cálculo tanto da TE quanto da TUG. E, muito bem lembrado por você, esse cálculo ele não é nada simples, ele é regulado pela ANEEL, no manual ProRet, e a equação eu tentei até calcular, João, não é uma tarefa simples nem para engenheiro, o que dirá para advogado. Então, eu acho que vai dar pano para manga essa discussão toda. Esse é um grande ônus quando se trabalha dentro de um setor que é altamente regulado. Você constantemente vai ter um conflito e até mesmo um ponto de intersecção entre as normas tributárias e as normas regulatórias. Então, até mesmo para pensar em operacionalizar um aspecto tributário, há de se ter em mente aspectos regulatórios que são bastante específicos e que costumam ser dominados somente por aqueles que atuam há um bom tempo no setor. E a gente pode, essa é uma dúvida que o pessoal já tem trazido para nós, João. A gente pode considerar que essas alterações à Lei Complementar 194, elas serão aplicadas automaticamente? A alteração dada pela lei complementar, ela não vai ser aplicada automaticamente. Isso porque, apesar de vocês podem ver em vários artigos e que a nossa Constituição Federal prevê que, em caso de alterações de normas gerais, como o Código Tributário Nacional, se revogam automaticamente as disposições de leis estaduais que são contrárias, ou seja, são conflitantes, esse é um ponto que os próprios fiscos não vão aceitar, como já estão demonstrando. Porque para que o PASA possa fazer uma cobrança tributária, a gente tem que lembrar que ela é feita sempre vinculada à legalidade. Se eu não tenho uma alteração no meu diploma legislativo interno estadual determinando a redução dessas alíquotas, infelizmente, isso só empurra os contribuintes para uma nova situação de conflito com o fisco para que busquem os seus interesses que já estão previstos em uma lei complementar de uma norma geral. E vale aqui alguns exemplos, né, João? A gente já teve manifestação expressa, como por exemplo de São Paulo, alterando a alíquota do ICMS de 25% para 18% para consumidores que consomem mais de 200 kW. A gente já teve uma manifestação do próprio governo de Minas Gerais de que alterará, por meio de decreto, o ICMS para 18%, e estados de Goiás e entre outros que devem também se manifestar daqui para frente. Eu uso aqui de exemplo um fato histórico, que foi o próprio Convênio 16/2015, que trouxe a isenção da geração distribuída e que também restava dúvida se aquela isenção já poderia ser considerada automaticamente, apenas com base no Convênio 16/2015, ou se os estados deveriam recepcionar essa isenção por meio das suas legislações internas. E é justamente o caso, né, João? A gente teve aí uma sequência de estados recepcionando essa legislação internamente,
mas estados como, por exemplo, Paraná e Santa Catarina só realizaram isso depois de muito pleito dos empreendedores, das associações, e que não aconteceu logo em 2015, aconteceu alguns anos depois. Eu acho que vale a gente pensar aqui historicamente para ter esse paralelo de como deve acontecer também nesse novo evento relacionado à Lei Complementar 194 de 2022. Legal. E, João, tem uma outra pergunta para você. Como você acha que ficará ações judiciais hoje em trânsito relacionadas à cobrança do ICMS sobre a TUJ e TUSH que estão paradas essas ações judiciais por conta do tema repetitivo no STJ? Essas ações elas estão pendentes de julgamento no STJ pelo tema 986 de recursos repetitivos. Isso significa que, a partir da decisão do STJ, todos os outros casos que estão suspensos vão ser julgados da mesma maneira. E com a nova alteração legislativa, acredito que só reforça o pleito dos contribuintes, no sentido de que não há incidência do ICMS sobre os custos com transporte da energia elétrica, seja TUSH ou seja TUJ. Legal. Mas isso significa que as pessoas podem, né, os consumidores, podem imediatamente deixar de recolher o ICMS sobre a TUSH e a TUJ? Essa é uma decisão arriscada e que, caso o contribuinte entenda assim seguir, ele vai estar trazendo para si um risco até relativamente desnecessário. Com a nova mudança, é importante que os contribuintes entendam que eles já estão autorizados a deixar de pagar, mas para isso eles vão depender, de uma incorporação na legislação interna dos estados, e que não ocorreu. Havendo a demora ou a necessidade urgente de entrar com uma ação na justiça, aí sim o contribuinte pode se valer dos meios legais, o mandado de segurança, se já estiver sofrendo uma cobrança, até mesmo de forma preventiva para afastar, ou outras ações de conhecimento para que ele possa recolher o tributo apenas no montante que é devido. Caso ele não opte por seguir esse caminho que é o mais seguro, ele vai estar sujeito à incidência de multa, porque vai ser um recolhimento inferior ao que é devido, além dos encargos que incidem sobre o atraso no pagamento de tributo, correção monetária e juros. E, João, é possível a gente afirmar que, com a tendência nos tribunais superiores de que decisões com forte impacto econômico, seus efeitos são modulados, que resta aqui uma janela de oportunidade para que esses contribuintes venham a ajuizar uma ação para afastar a cobrança imediata da TUJ e da TUST, e mais que isso, pedir a repetição de indébito dos valores cobrados dos últimos 5 anos, que é justamente o prazo prescricional previsto no Código Tributário Nacional para esse tipo de ação. Essa é uma resposta delicada, porque, como tudo que ocorre em cobranças tributárias no país, há um cenário de insegurança jurídica. Apesar da lei complementar ter passado corretamente por um processo legislativo, alguns estados já se manifestaram sua inconformidade com a edição desse novo texto. Entraram com uma ação de declaração de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal para, entre outros motivos, suspender a eficácia dessa lei complementar até o julgamento da ADI e pedir para que seja reconhecida a não incidência de TUJ e TUJ até o julgamento pelo STJ. O impacto disso é que, havendo a indicação de o contribuinte se socorrer ao Poder Judiciário para buscar a repetição de indébito ou afastar essa cobrança, ele pode correr um risco de perder a demanda em caso de uma decisão superveniente do STF. A gente sabe que em matérias tributárias e que tem um alto impacto econômico, nem sempre a técnica jurídica prevalece. Há uma modulação de efeitos, inclusive até mesmo nesse próprio tema sobre a alíquota de ICMS sobre energia elétrica, o STF recentemente enfrentou o tema, reconhecendo a inconstitucionalidade da cobrança acima da alíquota geral, o que foi confirmado com a Lei Complementar 194 de 2022, mas realizou a modulação dos efeitos em razão do impacto que isso poderia ocorrer no orçamento dos estados. E com a decisão do STF, a modulação dos efeitos dessa decisão só passaria a vigorar a partir de 2024,
que é um momento que você respeita todas as leis orçamentárias, plano plurianual e lei de orçamentos anuais, para que passa a dar um tempo para os estados reorganizarem seu orçamento. A gente sabe que em momentos de crise econômica e crise de federalismo, sempre os estados vão procurar o que lhe é melhor. Mas nisso daí, João, eu gosto muito de futebol e eu acho que quem não chuta pro gol não faz gol, né? E a janela é única, né? O momento é esse. Se a gente está discutindo aqui modulação dos efeitos, a possibilidade de restituição, de ajuizamento de uma ação para restituir, ela é agora. Concorda? É isso. O momento é agora. Se for para entrar com alguma ação, tem que ser agora. Não dá para ser depois, né? Ver como que esse jogo vai desenrolar, tem que ser agora, né? Não dá para decidir jogo depois do replay. E João, vamos falar um pouquinho sobre impactos no mercado. Tem uma questão aqui que eu não vi ninguém discutir ainda, que para mim ela é muito relevante, que diz respeito à não incidência do ICMS sobre a demanda contratada, e que, como todos sabemos, esse tema foi decidido pelo STF ano passado, e que restou pacificado de que o ICMS não incide sobre demanda não consumida, ou seja, o ICMS incide apenas sobre demanda consumida de energia elétrica. Com essa alteração da Lei Complementar 194 de 2022, que afasta a incidência do ICMS sobre TUJ, TUST e encargos setoriais, a minha leitura, não sei se você concorda, é de que deixa de incidir ICMS sobre demanda contratada, pois é um tipo de serviço de uso do sistema de distribuição e do uso do sistema de transmissão. Você concorda com essa leitura? Concordo, especificamente quanto à não incidência do ICMS sobre a demanda mínima contratada e não utilizada. Apesar de já ter uma pacificação do tema há um bom tempo pelo STF, as distribuidoras constantemente, no momento de faturar os seus consumidores, especialmente aqueles do grupo cativo, acabam por realizar a cobrança desse tributo, né, colocando dentro da base de cálculo. Com a nova alteração legislativa, a ideia é que esses encargos de tanto os setoriais quanto incidentes sobre o uso do sistema de transmissão e distribuição passem a estar fora dessa base de cálculo, não havendo qualquer tipo de discussão sobre isso. Inclusive, é importante que as distribuidoras fiquem atentas quanto à cobrança ao faturamento a maior dos contribuintes. A gente sabe que no final do ano passado houve a Resolução Normativa 1000 de 2021, que estabeleceu os direitos e deveres tanto dos usuários do sistema elétrico quanto das concessionárias de serviço público de distribuição. E há a previsão de que, em caso de faturamento maior, inclusive aqui de tributos, que apesar de não ser uma receita da distribuidora, que ela só repassa para o Estado, está dentro do valor que é pago pelos consumidores, a distribuidora, caso não comprove que tenha adotado todas as medidas para mitigar esse erro ou afastar esse faturamento maior, deve fazer a devolução em dobro daquilo que foi faturado erroneamente. Ou seja, né, com uma leitura macro do nosso ordenamento jurídico, ao analisar a Resolução 1000, o artigo 323, se eu não me engano, estabelece responsabilidades específicas para as distribuidoras em relação aos seus procedimentos de cobrança. Como foi julgado, inclusive, pela ANEEL, num caso recente, de que uma determinada distribuidora teria que devolver em dobro tributos que foram cobrados a maior na fatura de energia elétrica, pois, relembrando, as distribuidoras, elas são responsáveis tributárias pelo recolhimento de ICMS sobre sobre a fatura de energia elétrica dos consumidores, nós devemos ter aí muita cautela sobre como as distribuidoras procederão daqui para frente, pois a gente vai ver aqui um embate muito claro em que os consumidores desejarão que a Lei Complementar 194 seja aplicável imediatamente, pois é seu direito enquanto consumidor de energia elétrica, enquanto as distribuidoras levarão
algum tempo para entender se de fato devem acatar a Lei Complementar 194 sem que o Estado tenha se manifestado por meio de legislação interna. 2, algumas discussões aqui que trouxemos em relação a temas regulatórios importantes. Se o ICMS incide apenas sobre a demanda consumida ou ele deixa de incidir sobre toda a demanda contratada. Outro ponto é em relação à exclusão dos encargos setoriais da base de cálculo do ICMS. Como que deve ser feita essa leitura? A distribuidora deverá dissecar a TE e excluir todo e qualquer encargo setorial da base de cálculo do PIS e da COFINS? Fico aqui imaginando, como auditor que fui, as empresas trabalhando para adequar seu sistema SAP, sistema ERP, e padronizar aqui como que vai se dar essa tarifa líquida e como vai se dar esse faturamento, né? Porque se hoje as distribuidoras cometem erros em relação à cobrança ou não de ICMS, PIS e COFINS na geração distribuída, o que dirá, então, de todas essas alterações que foram implementadas pela Lei Complementar 194, né? E não só, Iná, essa atitude da distribuidora buscar, mas eventualmente pode ser que tente fazer esse cálculo e no final o fisco fale que está errado e cabe que todo o passivo tributário fique a cargo da distribuidora. O ideal é que o fisco seja provocado pela distribuidora, até mesmo para ensinar como vai ser feito o novo cálculo. Não pode a distribuidora tentar ficar elucubrando o que vai se passar na cabeça do auditor fiscal estadual e na hora de fazer o recolhimento e depois sentir uma surpresa de uma cobrança aí que por um recolhimento é menor. O pessoal critica muitas distribuidoras, mas nesse momento elas estão sobre a cruz e a espada, né? Porque a depender de como ela cobrar, ela ainda eventualmente pode ser incorrida a devolver em dobro para os consumidores de energia, né? Esse é um momento que eles têm que ser bastante diligentes e provocar o fisco, inclusive com soluções de consulta. Pedir uma resposta definitiva que vai vincular qualquer outra distribuidora dentro daquele estado que se encontre numa mesma situação. E nesse caso, a solução de consulta serve como uma luva, né? Porque ela é vinculante, mas o ônus do ICMS não é da distribuidora, né? O ônus, o contribuinte de fato do ICMS é quem consome energia. Esse valor do tributo do ICMS, ele vai ser gravado na fatura de energia elétrica e deverá ser pago pelo consumidor final. Legal. E, João, quais outros impactos que a gente pode comentar para o pessoal em relação ao mercado, né, sobre essas alterações do ICMS? Bom, a gente pode separar aqui essa resposta em dois grupos, como separa-se o mercado de energia. Tanto para o pessoal, para as pessoas que estão no mercado regulado, os contribuintes do mercado regulado, a perspectiva, caso seja consumidor e adquira energia diretamente da distribuidora, é que passe a sentir a redução do preço da tarifa em virtude da redução da alíquota de ICMS. A gente sabe que, nesse caso, o ICMS é um dos tributos que gravam de forma muito significativa a tarifa de energia. E para aqueles que participam de ou que estão com projetos de micro e mini geração, o impacto vai ser sentido não de uma forma positiva, mas sim de uma forma até relativamente negativa. Isso porque a gente sabe que dentro da micro e da mini geração existem convênios e legislações estaduais que concedem a isenção do ICMS. Então, quando se fazia ou se faz um empreendimento voltado para esse público, se considera a redução do ICMS que o consumidor só vai obter se participar de uma autoprodução de remota, uma micro e mini geração de forma compartilhada. Com isso, os empreendimentos passam a passar para um momento que se vai ter que refazer cálculo de planilha para verificar se no final a conta vai fechar. Acho que tudo na vida a gente tem dois lados, né, para enxergar as coisas. E na geração distribuída, se por um lado, no alto consumo, principalmente junto à carga,
aqueles consumidores que hoje têm sido cobrado o ICMS sobre a TUJ, pois o convênio 16/2015 deixa muito claro de que a isenção não incide sobre os serviços de uso do sistema de distribuição, ao ter um enfoque pelo lado do empreendedor que construiu usinas e está locando essas usinas e precificando o valor dessa locação, considerando os upsides tributários que a geração distribuída concede, temos uma mudança muito significativa. Primeiro, porque esses cálculos, como por exemplo em Minas Gerais, foram realizados considerando uma alíquota de 30% e que será reduzido para 18%. E segundo, considerando uma base de cálculo cheia, ou seja, considerando uma base de cálculo da TE e da TUJ, que estavam sendo compensadas, mas que agora a não incidência do ICMS sobre a TUJ, esse empreendedor não pode mais precificar o seu retorno e cobrar a compensação da energia também sobre a TUJ, pois isso não é algo que a geração distribuída está dando a esse consumidor participante do sistema de compensação de energia elétrica. Passa a ser um valor que deve ser expurgado desse cálculo por questão de justiça e que, eventualmente, pode levar, inclusive, a provocações relacionadas ao direito do consumidor. Tá? Essa reclamação do consumidor final não se dará perante a ANEEL, pois empreendedores de geração distribuída não estão sujeitos à ANEEL, mas sim a órgãos como o PROCON ou a própria Justiça Comum mesmo, com enfoque de direito consumidor. Isso é algo muito importante, é algo que, nesse momento de custo CAPEX alto, custo do capital alto, esse retorno deve ficar muito achatado, trazendo uma dificuldade, não estamos dizendo aqui que ficam inviabilizados, mas trazendo algumas dificuldades para esses players. E mais, como a gente nunca consegue prever o futuro, muitos projetos foram implantados considerando aí um retorno de acordo com a vida útil do ativo, e exemplo aqui, usinas solares, 25 anos, essa alteração tributária, ela é daqui para frente, ela não volta para trás, mas ela é daqui para frente, e não existe nenhuma maneira de que, caso recepcionado pelo Estado nas suas legislações internas, o que veio pela Lei Complementar 194, esses empreendedores não conseguirão afastar esse tipo de sistemática para os seus clientes também. Isso é algo super relevante. E bom, para o Mercado Livre, que para fechar a resposta, a gente sabe que quando a tributação está relacionada ao Mercado Livre, especialmente em operações interestaduais, toda a tributação fica concentrada no consumidor, aquele que está consumindo, está adquirindo energia para o seu consumo. Nesse caso, ele tem que ficar atento especificamente à alíquota pela qual está sendo embutida na fatura de energia elétrica, na nota fiscal de energia elétrica, melhor por assim dizer, para que também observe essa implicação em relações privadas, que não envolvam o próprio Estado, porque a gente já tem alguns precedentes, inclusive no setor de energia elétrica, que o erro na indicação da alíquota não é um ponto que tem que ser cobrado de quem está fazendo a comercialização. Então, nesse caso, o consumidor que está adquirindo energia para consumo próprio, observe que o seu fornecedor não indicou a alíquota correta, ele poderá buscar a repetição desse valor que foi recolhido a mais, independentemente do que o recolhimento tenha sido feito pelo fornecedor. Também da não incidência sobre a TUJ e a TUST no Mercado Livre, né? Isso também deve trazer aí uma economia para os consumidores
de energia elétrica, mas para esse mercado traz uma redução, sim, de custo da energia como um todo para os consumidores, mas para aqueles empreendedores desse setor, entendemos que não trará impactos financeiros diretos, porque o valor da energia ele é líquido de impostos quando precificado, em que pese a responsabilidade a depender aí do tipo de operação de quem está vendendo essa energia, se ela é interestadual, se ela é dentro do estado, se envolve uma comercializadora, mas, de novo, é a tarifa líquida que está sendo comercializada. E sobre a tarifa de uso do sistema de distribuição e tarifas de uso do sistema de transmissão, o que antes tinha ICMS, tende a não ter mais ICMS e deve trazer uma redução de custo, mas esse valor já era pago para as transmissoras e para as distribuidoras e que, portanto, não afetam diretamente esses contribuintes sobre os serviços de transporte, pois o ICMS não é tributo que gerava qualquer tipo de receita para esses contribuintes. Eu acho que era isso, João. Como a gente pode observar aqui, essas simples alterações que foram realizadas pela lei complementar, elas acabaram criando um cenário tanto de insegurança quanto de incerteza para todos os players desse setor, independentemente se você está localizado no mercado regulado ou no mercado livre. As preocupações são as mesmas e as dúvidas são as mesmas. Então é importante, mais uma vez, que a gente siga atuante e constantemente provocando os fiscos estaduais a fim de que a gente possa ter uma relação, ao final do dia, mais transparente, principalmente quanto consumidores. Eu acho que vale a gente comentar que no setor de energia elétrica, o direito tributário ele já tem enfrentado diversas questões, pois demonstra que existem dúvidas e ilegalidades sobre a forma da cobrança dos tributos sobre esse tipo de mercadoria, que mercadoria é energia, e que é muito importante um bom aconselhamento nesse momento muito delicado em relação à cobrança do ICMS sobre a tarifa como um todo e a sua exclusão agora dos serviços de transporte da energia. Vale acompanhar muito de perto, ser muito cauteloso, analisar contratos, procedimentos, sistemas, pois muita bola deve rolar ainda. Obrigado e espero que tenha contribuído para que todos possam entender melhor essas alterações.